muita gente tinha simpatia pelo regime militar, mas tinha uma visão equivocada, porque achava que era o regime militar que estava propiciando o pleno emprego, né? Uma situação de tranquilidade, calmaria, praticamente não havia violência, é verdade. Mas era uma conjuntura mundial que favorecia. Tanto que nesse período a nossa dívida externa vai lá para cima. Eles injetaram muito dinheiro, muitos milhões, bilhões de dólares no Brasil, né? Construindo a Transamazônica, já ouviram falar, não é? Investindo mesmo. A ponte de Rio-Niterói, e dinheiro para os aparelhos de repressão ao movimento revolucionário. Deram suporte teórico e material também. Então achavam que esse bem-estar se deu em função da presença dos militares, o que efetivamente não é verdade. A resistência à ditadura militar chegou às ruas em 1968. 100 mil pessoas, principalmente estudantes, fizeram manifestações no Rio. Nas ruas, campos, construções. Pode ser ouvido. Provocado por essa crescente oposição, o regime militar assumiu total poder ditatorial no final de 1968, com o infame AI-5. Os ideais do movimento de março de 1964, os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo, resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Artigo 3º. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos. Ficam suspensas as garantias constitucionais. Na época da ditadura, foi estabelecido como principal legislação o Ato Institucional número 5 de 13 de dezembro de 68, que é o mais conhecido como AI-5, que diz: visamos dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana. Você acha que isso realmente acontecia ou só ficou no papel? Cara, isso até é risível isso, dá pra dar risada até, né? Veja bem como a hipocrisia humana não tem limites. Em nome da liberdade, né, se instaurou no Brasil um regime violentíssimo, né, de supressão das liberdades, de golpe contra as liberdades democráticas. Se fala em nome da liberdade, né? Eu perguntaria, liberdade para quem? Isso é para a gente pensar. Democracia para quem? Que esse AI-5 realmente, Congresso fechado, né? Todos são caçados, e aí se instaura realmente a grande ditadura a partir de 68. Quer dizer assim, uma grande parcela, as coisas estavam passando batidas. A ditadura, eles não estavam entendendo o que é aquilo. Não vai ser fácil me acompanhar.
momento da história do Brasil se articulam várias organizações contra o regime militar revolucionário. Isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Qual a perspectiva? Combater a ditadura militar e instalar no país um regime socialista. Poucos guerrilheiros conseguiram resistir bravamente durante 3 anos, de 72 a 1975. Aí sim que, depois de muitas incursões do exército brasileiro dentro da floresta, os guerrilheiros foram derrotados. Outro militar, outro general, que não era eleito pelo povo e que, felizmente, talvez para o Brasil, nós tivemos um momento até de grande crescimento econômico, né? Tivemos também a Copa de 1970. Que foi que o Brasil ganhou. Nós tínhamos essa pequena euforia econômica e euforia no futebol, mas ao mesmo tempo tinha uma ditadura perseguindo todos os democratas, né? E as pessoas que falavam em acabar com a ditadura. Na verdade, a ditadura foi a grande arma do regime militar para calar a voz oposicionista. Então você tinha uma ditadura que tinha um censor que impunha o que se deveria escrever no país, principalmente em publicações escritas. Os jornais e revistas que mais sofreram com isso foi o jornal Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, estou falando aqui em São Paulo, né, a revista Veja e o jornal Movimento. Então a revista Veja colocava fotografia de diabinhos, desenho de diabinhos. O Estadão colocava versos de Camões. O Jornal da Tarde colocava receitas de bolo, de comida e tal. E o Movimento, às vezes, colocava a página em preto. Então, cada um tinha a sua maneira de mostrar ao leitor que aquele texto foi cortado. O cinema era um absurdo, né? Os filmes tinham que passar todos pela censura e tal. E, às vezes, ficava até engraçado, né? Tem filme que fica até risível de ver o filme naquela época com a censura, com tarjas pretas em cima das pessoas, né? Cortava o que o cara falava. Mas que mandava a Polícia Federal amanhã essa matéria para ver o que eles achavam. É terrível, né? Terrível, né? Uma mordaça, um cala-boca, uma camisa de força na sociedade. Os jornais tiveram um fator foram muito importantes na briga contra a ditadura. Entendeu? De lutar, de brigar e tentar, mesmo com a censura, dizer o que a população queria falar. O governo também forte, mas se preparou o país para o começo de uma retomada democrática. Quanto isso, você também tinha uma oposição que, de certa forma, estava fustigando o governo para trazer uma democracia para o país.